Olá pessoal, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para a gente comentar um pouquinho sobre as principais notícias da semana, né, em relação a finanças, economia. Hoje é domingo, dia 20 de março, então eu vou tentar fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu na semana, pelo menos aquilo que eu julgo mais importante. Porque muita coisa aconteceu também. Se eu fosse falar sobre absolutamente tudo, seria um vídeo gigantesco e ficaria um pouco chato. Eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível. Então, eu separei uma pauta aqui para a gente discutir. E eu vou colocando, né, as principais notícias, a gente discute um pouco. Basicamente, o conteúdo desse vídeo se resume ao possível calote da Rússia, inflação e juros subindo pelo mundo, e aí eu vou abordar um pouquinho aqui sobre a taxa de juros aqui do Reino Unido, as medidas do Banco da Inglaterra, do Federal Reserve também, e vamos falar um pouquinho da curva de juros, né? A curva de juros normal e a curva de juros invertida, explicar um pouquinho. Aparentemente isso é um assunto que gera bastante confusão, apesar de ter muitos vídeos aí espalhados explicando isso, alguns bons, outros nem tantos. Mas eu vou tentar dar a minha explicação, talvez, às vezes, da maneira que eu explicar, talvez fique um pouco mais claro para você que me assiste ou que me escuta. Para quem está escutando pelo podcast, aí realmente pelo Spotify, vai ficar um pouquinho mais complexo, porque é muito difícil você explicar como que funciona a curva de juros, ainda mais a curva de juros invertida, sem você mostrar o gráfico. Eu vou mostrar o gráfico no vídeo, né? Eu montei um gráfico bem simples, um gráfico bidimensional para a gente mostrar basicamente como que funciona essa dinâmica, mas eu espero que eu consiga transmitir para vocês, mesmo vocês que estão apenas escutando e não vendo o vídeo pelo YouTube, que fique de certa forma claro, né? Vamos lá, sem mais delongas, a primeira notícia então é um possível calote da Rússia, né? E claro, a Rússia alega que não há calote. Então eu trouxe aqui a notícia da BBC, né, daqui do Reino Unido, e coloca a manchete, o medo, né, da Rússia não pagar a sua dívida remanescente, né? E o que acontece no caso é que a Rússia, pelo que ela informa, ela tem, né, as suas reservas internacionais e ela tem condição de pagar os seus investidores internacionais. O problema é que por causa das sanções não há meio de pagamento para sanar essa dívida, né? E isso, claro, que está gerando bastante dor de cabeça. A Rússia alega ter feito o pagamento, mas a verdade é que os investidores ainda não receberam. E ela só tem até, como diz aqui, ó, o prazo de pagamento é até dia 30 de abril. Caso se não pagar, claro, vai ser considerado um default, e aí sim a gente vai ter um mercado ainda muito mais agitado, e isso vai impactar de novo muito fortemente a Rússia. E claro, vai impactar também outras partes do mundo também. A percepção de risco certamente vai aumentar para os investidores, e aí a gente possivelmente tenhamos aí taxa de juros maiores. A Rússia já tem uma taxa de juros altíssima, ela foi obrigada a subir a sua taxa de juros justamente por causa da sua percepção de risco que sobe, né, à medida que eles avançam aí para cima da Ucrânia, né, e intensificam aí essa investida desastrosa. Se eu não me engano, essa semana o Putin já comentou sobre um possível ataque mais forte utilizando bombas nucleares e entre outros armamentos mais pesados, né? E isso, claro, gera uma percepção de risco muito, muito maior. E por outro lado, o Ocidente também responde através de cada vez mais sanções, né, que prejudicam cada vez mais a economia russa, né? Tivemos aí também grandes empresas conhecidas do mundo inteiro, como a McDonald's e a Coca-Cola também, que saíram do mercado russo, né? E isso gerou bastante preocupação dos consumidores também, né? Mas é claro, quando você tem uma perda tão grande de oferta, como era o caso daí dessa rede de fast food, óbvio que o seu produtor local aumenta o preço e isso impacta na inflação local
E inflação para qualquer gestor, somente quando ele é ditador, é sempre muito perigoso, porque joga a população contra o seu governo, né? E isso, claro, deve irritar bastante o Putin. E, bom, indo para a próxima, né? Para o vídeo ficar um pouco mais resumido e não ficar muito extenso, tivemos também aqui ao aumento na taxa de juros pelo Bank of England, né? Justamente para combater a inflação. A inflação segue subindo aqui no Reino Unido. Alguns especialistas indicam aí uma possível inflação de 6 a 8%, que é algo assim muito elevado, né? Considerando aí os últimos anos, né? E é bem acima da meta daquilo que o Bank of England esperava. E aí é um ponto interessante, né, que eu vou mencionar daqui a pouco, que é essa ferramenta de política monetária, né, no caso é uma política monetária mais contracionista para conter essa inflação, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque a gente está vendo, pelo menos para boa parte dos especialistas, uma inflação que vem pelo lado da oferta, e aí qual seria a postura do Banco Central, né? E, bom, no caso aqui do Bank of England, então, o Banco da Inglaterra decidiu aumentar a taxa de juros aí para 25 basis points, que seria mais ou menos aí 0,25. Então a taxa de juros ela estava aí a 0,5% e ela passou a 0,75. Claro que ainda é muito baixo, principalmente se a gente considerar o nível de inflação que aproxima, né? Ou pelo menos esperado, né? Que está bem acima da meta. Mas esse pequeno percentual de aumento, esses 25 basis points, ele já é o suficiente para causar um impacto justamente para quem tem financiamento imobiliário, né? Para quem comprou imóvel e está naquela taxa de juros, naquele tipo de variable interest rates, né? Então, a expectativa é que isso aí impacte em cerca aí de 16 a 22 libras, né? No pagamento mensal. Claro que não parece muito, mas a gente não está falando de reais, a gente está falando de libra, né? Então, claro, é significativo. Mas não só isso, né? A verdade é que você tem também o gás subindo muito aqui pela Europa por conta desse conflito aí da Ucrânia e da Rússia, e o preço do petróleo também, que tem disparado, né? E tem subido muito nas bombas, né? Então a gente tem visto, não só no Brasil, mas aqui na Inglaterra também, o impacto que isso tem causado no mercado, né? De um modo geral. Quem está aqui no meio do mercado de trabalho percebeu, né? Ou na economia, quem está inserido aqui na economia já percebeu o impacto que esse aumento no diesel e na gasolina tem causado. Por outro lado também, o Federal Reserve seguiu mais ou menos o mesmo approach do Bank of England. Também elevou a sua taxa de juros a 25 basis points também, que era de 0,25, foi para 0,5%. Ainda muito abaixo daquilo que seria, para muitos, né, o ideal para você ter um combate da inflação. É claro, você aumentou agora também o seu prêmio de risco, né? Isso, claro que faz o investidor olhar com um pouco mais de vontade, né? Para aqueles títulos mais seguros, que seria o título do Tesouro Americano. Apesar que ainda a taxa está muito baixa, ainda bem abaixo da inflação. Mas o ponto é que o Federal Reserve e o Bank of England já sinalizaram que não vai ficar por aqui. Então a taxa de juros deve subir ainda mais. O que nos leva a um ponto de discussão mais interessante ainda, que é, bom, se no caso, quando nós temos uma inflação que vem por parte da oferta, o que o Banco Central então deveria fazer? Bom, o que diz na verdade a teoria econômica? Pode haver divergência e tudo, mas claro, quando você tem um choque de oferta e você tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda por parte da oferta, então o ideal é o Banco Central de fato ser inerte. Por quê? Porque isso é uma inflação transitória, então ela vai passar. Só que não é bem o caso. E aí, é claro, muito importante a gente salientar que isso depende de economia para economia. É difícil a gente discutir a economia de um modo muito amplo sem colocar situações diferentes. O Brasil é uma economia diferente da economia dos Estados Unidos, que é diferente da economia do Japão, por exemplo. O Japão é um caso muito interessante, mas para falar do Japão eu precisaria de um vídeo um pouco mais longo só falando do Japão, porque o Japão tem as suas peculiaridades e que de fato faz
com que a explicação seja muito mais dinâmica e mais interessante também. Mas o fato é que, pelo menos pensando agora no Brasil, ou até aqui no Reino Unido, por exemplo, então, na verdade, é que, se a gente focar aqui no Reino Unido, nós temos de fato um choque de oferta, mas que não é só para o lado da oferta. A verdade é que a demanda também subiu bastante. Aqui houve um descasamento da oferta, né? Claro, por causa da pandemia, nós tivemos aí uma contração na oferta, né? E vários produtos, commodities e tudo, mas nós tivemos também um aumento na demanda. Claro que se nós olharmos para o Brasil, quando veio a pandemia, é claro que nós já tínhamos ali uma inflação que começava a surgir ali, já dava para perceber pelos preços dos ativos que já estavam bem caros, né? Já estavam subindo bastante. E quando veio a pandemia, para quem estava no Brasil, houve aquela ajuda, o auxílio emergencial, mas esse auxílio emergencial, vamos lá, de R$ 600, não foi para investidor ou para família de classe média que teve condições de ficar no seu home office trabalhando normal. Esse pessoal, eles não usaram auxílio emergencial, essa gente não precisou disso. Quem precisou do auxílio emergencial era gente que precisava para comer, para sobreviver, era meio de subsistência. Então, de fato, nesse caso específico, você não vai ter um impacto muito forte na demanda. Mas aqui na Inglaterra a situação foi diferente, o auxílio emergencial foi muito maior do que isso e muita gente se beneficiou desses auxílios, né? Então, claro, a gente pode ter, e nós já tivemos também um aumento ali na parte de tributos e tal para compensar, mas o fato é que muita gente saiu pelo menos melhor no curto prazo e isso, claro, deu uma impactada na demanda também. Então a demanda subiu, não foi só oferta, não foi só um choque de oferta. Então há um descasamento entre oferta, claro, né, por conta da pandemia, e também há um descasamento pelo aumento da demanda. Então sim, por isso que o Banco Central decide agora, opta por o aumento na taxa de juros, porque não é só o problema da oferta. A oferta ela pode até se ajustar no curto prazo. E, claro, agora com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem ainda uma situação ainda pior na questão do preço das commodities. E, mais uma vez, claro, né, no seu choque de oferta. Inflação aí na parte de custo. Mas também o que se alia tudo a isso, de fato, é o aumento na demanda. E o combate da inflação que vem por parte da demanda, de fato, é a política monetária contracionista, né? Não tem jeito, é você reduzir a sua oferta monetária e tirar um pouco de liquidez da economia. Pelo menos dessa maneira, você reduz ali um pouco a inflação por parte da demanda. Há um risco muito grande, claro, né, que que todo mundo discute hoje, que é de fato, em vez de você combater a inflação, você pode até causar recessão. E inflação, ela não é desejável, mas é tolerável, pelo menos não muito alta, né? Inflação, uma inflação baixa é bom, porque mostra atividade econômica, e claro, mas uma inflação muito alta não é bom, mas ela é tolerável. Agora, deflação, essa não é tolerável. Então, há um risco muito grande aí, e uma percepção, claro, por parte dos bancos centrais. Então agora, eu vou colocar aqui para a gente discutir um pouquinho o que tem gerado bastante discussão aí na internet, nas redes sociais, que é a curva de juros, né? Como funciona essa curva de juros e o que é essa curva de juros invertida. Então eu montei um gráfico meio esdrúxula, só para a gente entender mais ou menos ali qual é o conceito da curva de juros, né? Então, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Então, quando a gente olha aqui, nós temos uma curva de juros, né? Temos aqui um gráfico bidimensional, como vocês podem perceber. Então, temos aqui o percentual no eixo vertical, né? E no eixo horizontal, temos aqui o tempo, né? Então, vamos pensar no raciocínio de finanças pessoais, finanças pessoais básicas, né? No caso, algo bem básico. Imagina só, o seu amigo te pede R$ 100 hoje para te pagar em 2 dias. Tudo bem, você pega R$ 100, dá para ele, provavelmente
não vai nem cobrar juros. Não, R$100, tudo bem, daqui 2 dias você me devolve. Ou seja, o seu risco é baixo. Vamos supor que esse mesmo amigo chegue para você e fale, olha, preciso de R$100, mas só posso te pagar daqui 2 anos. Opa! Aí mudou, porque agora, daqui 2 anos, você nem sabe. E se seu amigo não estiver mais vivo? Você não sabe o que pode acontecer. Então, a sua percepção de risco aumenta. Nesse caso, é até muito intuitivo, né? Então, como a sua percepção de risco aumenta, provavelmente o que você vai falar para ele? Falou, olha, vamos fazer assim, então, até te empresto, mas você me devolve 110. Então, ou seja, o que você está colocando? Você está colocando o seu prêmio de risco ali. Não só o seu prêmio de risco, mas também o seu custo de oportunidade, porque é melhor você ter R$100 agora do que R$100 daqui 2 anos, ao menos que ele venha com com alguns juros, né? No caso, juros nominal só, tá? Para simplificar o raciocínio, não considerei inflação nem nada. Então, isso é basicamente a percepção da curva de juros normal. Então, vamos supor que a taxa de juros hoje ela está a 6%. Não é a taxa de juros hoje aí no Brasil, é só um exemplo. Então, ela está a 6%. E há um título pré-fixado, tá? O Tesouro pré-fixado, por exemplo, para daqui a 36 meses, no caso, 3 anos, né? Teria que ser um pouquinho mais para cá, mas é só para simplificar. Que está precificado ali um pouco acima, a 8,25. Faz sentido. Por quê? Porque o seu risco, no horizonte de tempo, ele aumentou. Portanto, é natural que você compre um título agora para ele te pagar por ano, né, uma rentabilidade de 8,25, certo? Porque é o seu prêmio de risco. Então, ao longo do tempo, você tem uma rentabilidade de 8,25. O Tesouro Nacional está disposto a te pagar 8,25 por ano, mesmo sabendo que a taxa de juros está 6. Por quê? Porque esse é o seu prêmio de risco ali nesse horizonte de tempo, né? Tudo bem. Então, isso seria a curva de juros normal. Poderia também ter um título ali para 48 meses, no caso, né? Aí seria 4 anos também, pagando cerca de 10% ao ano, que é a curva de juros normal. Quanto maior for o seu tempo, maior é o seu prêmio de risco, porque de fato maior é o seu risco. Pois bem, ok. O que acontece então quando você tem o inverso? Que você tem ali no caso, sei lá, uma taxa de juros a 10%, mas para os próximos 3 anos ela está a 8,25%. O que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, na verdade, o mercado está entendendo que para frente haverá talvez uma crise tão forte que vale mais a pena ele aceitar um prêmio de risco menor, porque daqui a 3 anos provavelmente a taxa de juros vai estar ainda mais baixa. Então ele prefere aceitar esse prêmio de risco agora menor do que deixar o dinheiro parado ou aplicado por 6 meses, 1 ano, a 10%, e depois ele precisar reaplicar esse dinheiro a 2, 3. Não sei se ficou claro, mas é mais um. Eu estou tentando usar números extremos, que acho que é para ficar mais claro o vídeo e facilitar o raciocínio, né? E por que isso de fato acontece? Bom, acontece porque quando o mercado percebe esse cenário de incerteza tão forte e entende que haverá essa crise e vai ter um impacto muito forte na atividade econômica, o que acontece? Os investidores e os consumidores, eles deixam de consumir agora pensando na liquidez futura e garantindo uma rentabilidade menor, mas ainda maior do que a futura. Menor do que hoje, mas maior do que a rentabilidade futura. Então eles acabam abrindo mão de consumo e de investimento. E quando você abre mão de consumo e de investimento, o que você causa? Você causa desemprego, você aumenta a taxa de desemprego. E quando você aumenta a taxa de desemprego, o que acontece? Recessão. Então, por isso que geralmente essas curvas de juros, elas conseguem, elas têm um poder de previsão relativamente alto, porque na verdade é meio que uma tragédia anunciada, né? Então, se todo mundo, ou pelo menos os grandes investidores, percebem que há uma chance alta de uma crise futura, então eles tendem a se proteger agora e com isso deixam de investir, deixam de consumir, geram desemprego e isso gera uma inatividade econômica, gerando aí uma recessão, né? Essa é a explicação mais fácil da curva de juros, né? A curva de juros normal e a curva de juros invertida. Como que o mercado forma essa curva de juros? Ora,
O mercado faz o seguinte, ele tira uma média da expectativa das decisões do Copom no futuro. O Copom é o Comitê de Política Monetária que se reúne a cada 45 dias em média, certo? Então, daqui 3 anos ele vai se reunir lá tantas vezes. E o mercado vai tirar uma média do resultado da Selic durante esse tempo, certo? E isso vai precificar ali a curva e vai montar a curva de juros esperada daqui para frente. Então, vamos supor que se a taxa está a 10% agora, de novo, só um exemplo, estou usando números hipotéticos, taxa 10%, e o mercado percebe que daqui 2 anos a taxa vai estar a 6%, então a curva já se inverteu. Por quê? Porque o Comitê de Política Monetária ele foi reduzindo a taxa ao longo do tempo. Essa é com base na expectativa de mercado. Então é assim que você vê que a curva de juros vai se montando, entendeu? Bom, pessoal, eu acho que era basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que vocês tenham gostado também do cenário econômico aqui europeu, né? Que a inflação segue assustando, a taxa de juros segue subindo. E, claro, caso você tenha gostado do vídeo, eu peço que você curta o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos também e se inscrevam no canal. É importante. Estou sendo bastante cobrado aí por mais vídeos práticos, ainda mais usando o R, né? O software de análise de dados. Eu estou montando, tá? Várias análises interessantes que eu vou ir postando ao longo do tempo. Então, mas é importante que você esteja ligado aqui no canal, que você seja inscrito no canal, para que à medida que eu for postando, você não fique de fora. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Assim que eu tiver a oportunidade, gravarei mais vídeos, né, atualizando. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona a curva de juros. Caso não, manda mensagem aí nos comentários, fiquem à vontade. Sugestões, críticas de modo respeitoso, sempre bem-vindo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.